já deu uma olhadinha nas estradas voadoras, ela já sabe. Tá no ponto. É tinto ou é branco? Ou é rosé? Frisante branco. Refrescante, né? Calor. Sem álcool com gás. Isso. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos aí começando mais uma rodada dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos aí com a Amanda, a imigrante legal no nosso município, sonegadora de impostos municipais e de impostos federais também, senhoras e senhores. Dos dois. Estamos aí com o Babu, nosso 5º cavaleiro do Apocalipse, que estamos aí pedindo para que ele mande meteoro para vir, se acaba tudo, senhoras e senhores, e não vem meteoro. Nosso 5º cavaleiro do Apocalipse nunca que anuncia, finalmente, o fim das nossas preocupações. Estou aqui comemorativamente hoje, neste dia 22 de dezembro de 2021. 22 de dezembro é o dia dos deuses lares, pelos romanos, senhoras e senhores. Os deuses protetores do lar e da família, senhoras e senhores. Deuses lares, 22 de dezembro. E estamos aí com o nosso farol deste grupo, aquela mente iluminada, aquele guia, que ele, se ele fosse um antigo, ele estaria nos postos mais altos da filosofia dos antigos, senhoras e senhores. Este verdadeiro farol de Alexandria, que é o nosso Jorginho, o extraterrestre. Ó. Viu o negócio? Agora não pegou. Pensei que ele fosse falar o Jorginho, o papagaio lá da cidade. Ó. Ai. Então vamos lá. Depois da pergunta da besta do Apocalipse, agora a pergunta 667. 667. Politeísmo. Por que o fala politeísmo mesmo, né? Ou é politeísmo? Politeísmo. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falso. A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e disso a acreditar em tantas potências distintas quantos os efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Comentários? Perfeita a resposta. Só isso que eu digo. Perfeito. É que para a gente, ainda para a grande maioria, ainda é necessário, digamos assim, uma visão mais ridícula, né, de forma, de imagem, para que a pessoa possa se focar um pouco. Lembra, nós estávamos conversando isso no nosso encontro mesmo. Ainda é necessário para algumas pessoas, sei lá, a imagem mais próxima de si do que de Deus, entendeu? Tipo assim, se a pessoa ela é católica, apostólica romana, mesmo que ela tenha uma ideia real de Deus como Jesus de Nazaré, ele ainda parece ser tão distante porque ele é Deus está longe. Então, para quem que ela vai rezar? Ela já procura um santo que está mais perto, que pode, digamos assim, automaticamente fazer. Mas, na verdade, quando ela busca
essa visão de vários deuses mais perto dele, no fundo, digamos assim, não é mais necessário para uma minoria como a gente, mas ainda para mexer com a sua religiosidade, com a sua mentalização, com a sua forma de pelo menos, trabalhar de maneira primária a sua espiritualidade, ainda esse chamado politeísmo, né? Ainda é necessário. Bom, se a gente for pegar as mitologias antigas, por exemplo, mitologia grega, apesar de ter vários deuses, tinha um que era o chefe, que era Zeus. Então, a princípio, a última palavra era dele. Mesmo os deuses menores não podiam agir contrariamente a Zeus. Então, era uma compreensão um pouco ainda... uma compreensão ainda imperfeita de como as coisas funcionavam, mas era um vislumbre que existia uma inteligência que seria a última instância atrás de tudo. Na mitologia nórdica tem lá o Odin, que é também vamos assim, a última instância. Para os gregos, por exemplo, eles não acreditavam que existia só um único Deus, que para eles toda a complexidade da natureza seria impossível ser uma única inteligência por trás de tudo aquilo. Mas é a compreensão imperfeita que eles tinham da divindade. Então, era mais assim, diante da situação dos fatos, era mais lógico do ponto de vista deles acreditar que existiam vários deuses para cada fenômeno da natureza, não apenas um. Então, eles entendiam que era muito trabalho para um único Deus gerenciar, vamos dizer assim. Então, hoje a gente entende que, na verdade, esses deuses menores eram, na verdade, os agentes divinos que estavam a serviço da divindade superior, que é Deus. Né? Então, para eles entendiam que eram deuses também. Né? Sorteou? 668. Nesse calor, o senador tomando o cappuccino dele. Os fenômenos espirituais. É que eu pensei que tinha batendo aqui. Os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos e conhecidos desde as primeiras épocas do mundo não concorreram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Como os homens chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses. É por isso que, quando um homem se distinguia entre os outros pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto incompreendido pelos demais, tornavam-nos um Deus e lhe rendia o culto após a morte. Aí tem adendo de Kardec. Uhum. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma significação muito ampla. Não era como nos nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, dada a todo ser colocado além das condições da humanidade. Como as manifestações espíritas lhe haviam revelado a existência desses seres incorpóreos que agiam como potências da natureza, eles os chamaram de deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, ergueram templos e altares muito lucrativos, enquanto para nós eles são simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas, simplesmente sem o seu corpo terrestre. Se estudarmos com cuidado os diversos atributos da divindade pagã, reconheceremos sem dificuldade todos aqueles atributos que os nossos espíritos também têm em todos os graus da escala espírita. O estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da Terra.
O cristianismo, ao esclarecer o mundo com sua luz divina, não veio destruir uma coisa que está na natureza, mas orientar a adoração para aquela a quem é devida. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram diversamente interpretadas e muitas vezes exploradas sob o manto do mistério. Enquanto a religião viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram mentiras. Hoje, graças aos estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo livra-os das ideias supersticiosas que os obscureceram durante séculos, que nos revelam um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Gente, olha, eu encontrei lá no Sebão esse livro aqui, que é uma série da Marilena Chauí. São 4 livros. Esse aqui é a Introdução à História da Filosofia dos Pré-Socráticos Aristóteles, né? Agora, com essa pergunta aqui, olha que interessante. Como realmente, se nós lermos hoje alguns fragmentos antigos, nós vamos ver que essa pergunta é bem colocada. Olha lá. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na qualidade dos deuses? Olha que interessante. A Marilena Chauí coloca aqui um fragmento de Parmênides, né? Parmênides, ele acreditava, ele era contra a ideia supersticiosa de que os deuses eram materiais. Mas eu vou ler, olha que interessante, para você depois você dizer o que é que vocês vão entender disso. Olha o fragmento dele, ó. Apressava-me a enviar minhas filhas do sol para a luz, deixando as moradas da noite, retirando com as mãos os véus, e é lá que estão as portas aos caminhos de noite e de dia. Destes, a justiça de muitas penas tem chaves alternantes. E a deusa me acolheu, benévola, e na sua a minha mão direita tomou. E assim dizia e me interpelava: ó jovem companheiro de auricas imortais, tu que assim, conduzido, chegas à nossa morada, salve. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade, aletheia, em grego, bem redonda, e das opiniões, doxa, dos mortais, em que não há fé verdadeira. Eu te direi, e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar, o primeiro que é, e portanto que não é não ser, o da persuasão. É caminho, pois, a verdade que acompanha. Pois o mesmo é a pensar, e portanto o ser. Necessário é o dizer, o pensar, que o ente é, pois é ser, e nada não. Isto eu te mando considerar. Gente, o que é que vocês entenderam? Para mim, quando eu li, o Parmênides, ele foi desdobrado de maneira consciente para receber uma mensagem. Isso aqui não é uma psicografia? Não, Jorginho, Parmênides é que você tem que pegar épocas das histórias lá, é como eles escreviam. Tinha alguns que escreviam como poemas, é que nem Parmênides. Ele descrevia aquilo que ele achava que era verdade através de poemas. Só que não escreveu nada. Então não é uma psicografia, é alguma coisa que ele induziu, só que ele escreveu em forma mais poetizada. Mas será que, digamos assim, para a luz, saindo da noite, não é uma forma de desdobramento espiritual? Será que nós começamos a perceber os espíritos e chama de Deus? Não, isso é você sair da ignorância e para a luz. É que nem nós aqui descobrimos espiritualidade, espiritismo, saber algo mais da vida. É você sair da ignorância, do viver para o material, para algo mais espiritual. Quando eu li, eu falei, nossa, aí que a pessoa pensa, porque esse filósofo, essa inteligência, já recebia esse tipo de mensagem. Você pensa bem, a deusa pegou na minha mão e falou para me instruir. Eu falei, nossa, esse cara teve um... É que nem ele colocou na outra aqui,
Deus sempre mandou pessoas com mais conhecimento para guiar os outros. Então Sócrates também tinha um baita de um conhecimento, só que ele não escrevia nada, ele pronunciava. Parmênides também tinha seu conhecimento, só que ele escrevia em forma mais poetizada. Uhum. Claudinho? Eu não sei dizer se isso realmente foi um desdobramento ou se foi, como o Babu fala, uma licença poética, vamos dizer assim. Pode realmente ter sido, ele pode ter, vamos dizer assim, visto alguma coisa, ou ele pode, né, pelo estilo literário dele, de escrever filosofia, ele pode ter feito uma forma de ilustração para que as pessoas, naquela época, pudessem entender o que ele queria passar, né? Não sei. Porque na hora que eu li, eu juro mesmo, eu falei assim, puxa, e realmente é colocado, Parmênides escrevia com forma poética, mas eu achei tão semelhante a ele explicar que, aparentemente, as musas pegaram ele, levaram para um lugar, tiraram da noite, da escuridão para a luz, quer dizer, um ambiente iluminado, e ali a deusa falou, colocando a sua mão na minha, quer dizer, escreva isso. Eu falei, rapaz, quer dizer, então, acreditar nos deuses, através dessas visões que podemos chamar hoje de espirituais, ou uma mediunidade anímica, né, que talvez ele tivesse, porque também, claro, né, como diz o Babu, o Parmênides aqui, ele já estava preparado espiritualmente para receber esse tipo de mensagem, se é que foi uma mensagem, somente isso, né? Então, mas o estilo daquela época era meio assim mesmo. Eles escreviam dessa forma. O que é maior exemplo que a Ilíada era a forma como os gregos escreviam naquela época. A Ilíada e a Odisseia são versos, ou seja, é um poema. Lá tem a menção, várias participações dos deuses. Até o livro que a Amandinha citou, que ela está lendo, se é o que eu estou pensando, que é o Profeta, é tudo poetizado, é ensino que ele detinha e escrevia, mesma coisa que o Bhagavad Gita, que o Mahabharata é tudo poema, é tudo poetizado os ensinamentos. Por que faziam isso? É para melhor assimilar as coisas. Que aí você escrevia como um poema, aí ficava mais fácil memorizar, vamos dizer assim, aprender, né? A Ilíada e a Odisseia, por exemplo, ela foi composta em versos justamente porque a poesia rimada ela é muito mais fácil de guardar de memória. Por isso que as músicas elas são feitas de forma rimada. Por quê? Às vezes você pega um músico lá, o cara lembra a letra de milhares de músicas, porque é mais fácil guardar de memória quando é poema rimado, né? A própria obra Teogonia, que foi escrita por Hesíodo, que é considerado, vamos dizer assim, o manual da mitologia grega, vamos dizer assim, o livro, né, vamos dizer assim, a composição, né, da mitologia grega, também ele fala diversas vezes que as musas o levaram à montanha lá para passar para ele as informações. Não tem nada de mediunidade nisso, é a forma que eles faziam mesmo para escrever. Vai, senador. Você quer falar alguma coisa da questão em si? Não. O princípio é isso aí. Então vamos lá. 6. Sacrifícios. 669. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus?
Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, por isso, são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi por isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo a sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolhei sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Tem até hoje. Então é assim. A vida humana deve valer mais para Deus do que o de um animal. Então a gente vai agradar muito mais a Deus se a gente fizer um sacrifício humano. Depois é que foi desenvolvendo esse senso moral para entender que a vida humana é mais valiosa do que um animal, portanto não deve ser sacrificado, e Deus não se contenta com sacrifícios humanos, né? Porque a resposta aqui, ela fala que Deus não se contenta com nenhum tipo de sacrifício, aonde fazer correr sangue para agradar a Deus não é uma coisa, é tipo assim, eu sou o criador da natureza, então você está querendo me agradar matando aquilo que eu crio, quer dizer, que tem a minha bondade, quer dizer, então, o sacrifício no sentido de matar alguma coisa, oferecer a vida à divindade, ela, nessa resposta, ela mostrou que dá nada. Tá? É zerada, não é uma necessidade, é um tempo de barbárie ainda, né? Mas, na verdade, o sacrifício, quer dizer, tornar sacro o ofício, quer dizer, você se sacrificar ao bem, doar a si mesmo em vida alguma coisa que é um sacrifício, isso sim, mas matar alguma coisa para agradar a Deus em relação a sangue, essas coisas, aqui a Bíblia diz que isso é uma barbaridade ainda. Ainda é um reflexo do tempo que nós, onde a grande maioria era mais ignorante do que ainda é hoje. Apesar de que ainda há sacrifícios animais, acreditando que isso faz que o orixá ou o dito Deus, né, ou a energia, vai fazer mudar a sua vida, ou vai melhorar as condições de existência. Porque é ainda um sinal bem primário da nossa forma de pensar em relação à divindade ainda, né? E também em relação ao sacrifício, é esse tipo de promessa que nós fazemos, né? Se eu melhorar a minha saúde, vou levar uma vela do meu tamanho para acender no seu oratório, vou a pé até o tal lugar, vou fazer de mim um sacrifício, entendeu? Como se fosse também uma forma de agradecimento, achando que isso é o mais importante. Tanto para agradecer, quanto, né, só para ir mesmo. Eu tô lembrando, o pessoal indo para Aparecida, assim, duas amigas, quase que o pé fica preto no caminho, de tão inchado. Daí fica triste por não conseguir, sabe, chegar e tal. Eu não falo nada, eu escuto, né, mãe? As pessoas ainda têm essa ideia de que se sacrificar, que isso vai agradar a Deus. As pessoas ainda não entenderam que Jesus falou que ele não quer esse tipo de sacrifício, que ele quer o sacrifício do nosso melhoramento, defeitos, né? Do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Esse é o sacrifício que ele quer. Tá?
Tá escrito lá no Evangelho já há 2000 anos. É que a gente quer barganhar as coisas com Deus, né? Quer ficar pedindo e barganhar. E a primeira parte da resposta aqui já mata tudo. Primeiramente, porque não compreende Deus como a fonte da bondade. Até hoje a gente não compreende Deus. Exatamente. A gente fica barganhando, a gente fica fazendo um monte de coisa ainda. Isso mostra como tão atrasados somos ainda. Se a gente for ver bem ao longo da história, os homens sempre fizeram Deus à sua imagem e semelhança. É o contrário que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, é o homem que faz os seus deuses à sua imagem e semelhança. Então, quanto mais selvagem, mais bárbaro é a civilização, os seus deuses são parecidos com essa civilização. E hoje em dia, que todo é egoísmo e vaidade, Deus representa o egoísmo, a vaidade, o orgulho, as posses materiais. Os astecas tinham lá o Deus que exigia corações humanos. Então sacrificava na hora, pegava um cara vivo ali, abria o peito, arrancava o coração ainda batendo, uma oferenda aos deuses. Então, cada civilização tem o seu Deus. Hoje compatível. Você dá uma coisa para receber em dobro depois. Você dá um bem material para você receber depois. Ainda é uma barganha com a divindade, né? Esse padrão que nós, como espíritos, fomos agregando como comportamento é muito complicado, né? Porque nesse planeta, desde que nós estivemos aqui, essa barganha com o divino foi sempre um comportamento comum. E aqueles que eram diferentes saíam para as ditas confrarias assim fechadas, né? Quer dizer, não brigavam porque não tinham condições de brigar contra, digamos assim, a doutrina religiosa atuante, então os caras saíam. Uma das histórias que eu tenho assim muito muito contato e eu gosto muito é o nosso Akhenaton, né? Eu gosto desse personagem que viveu no Egito. Quando ele quis tirar o poder do sacerdócio e ele tentou colocar o Deus único, o Ra, para as pessoas pensarem que não tinha que comprar coisas de Amon, tirar o poder dos sacerdotes, coitado, ele falou a verdade, que só existia um Deus e não precisava e colocou como símbolo o sol que amanhece e tal. Ele tem, nossa, linda a história dele. O reinado dele de Faraó acabou naquele instante. Os sacerdotes conseguiram destruir tudo que ele havia feito, conseguiram que o matassem, e aí a religião voltou de novo. Quer dizer, esse comportamento nosso ainda vai levar um tempo para a gente se desagregar dele, entendeu? Só corrigindo, não é Ra, tá? É Atom. Atom. Então, sei lá, são muito certos. Só para variar, só corrigindo. É Ra. Corrige, Claudinho, corrige. Não, mas o Ra era o Amon-Ra dos sacerdotes. Ele que puxa para Atom, que era o sol, entendeu? Então, o Akhenaton, ele aboliu todos os deuses e ordenou que cultuasse apenas um único, que era o deus Atom, que era a representação do Sol. E aí, então, nós ainda temos muitos comportamentos. Não conheço ninguém dessa turma aí. O quê? Não conheço ninguém dessa turma aí, não, Jorginho. Conhece? Tenha certeza que todo mundo, nós aqui, vivenciamos isso, ou como sacerdote, né? Porque, na verdade, a formação da religião, ela é muito semelhante, ela não tem muita diferença entre o que hoje nós conhecemos e que era antigo. Sacerdote, vender brindes, a única diferença era que hoje o sacerdote religioso já não é mais o senhor da medicina, né? Não é mais aquele complexo, né? Antigamente, o sacerdote já era o cara que é da medicina,
ocupavam, que é um poder meio real, tal. Na verdade, o faraó, o rei, era simplesmente um cara que ficava ali como um primeiro-ministro, entendeu? Mas era a igreja que era a religião que comandava, né? O Jorginho não está assistindo as madrugadas da rede de TV aberta aí, porque tem sacerdote lá que cura, que faz andar, que tira pedra, faz tudo ainda. Traz dinheiro, faz tudo ainda. Mas aí é que tá. E nós corremos atrás, Babu, porque nós ainda nos traz a essa memória, porque durante muitos milênios nós vivemos isso. Agora eu acredito que um pouco da maioria está começando a se libertar dessa prisão da religião como padrão de comportamento, né? Não é só questão de revivenciar coisas passadas, Jorginho. Revivenciar coisas passadas está mais nos nossos hábitos, assim, perniciosos. Tá? Se eu é uma pessoa mentirosa, ainda vou mentir um pouco ainda. Esse da gente ficar ainda caçando religião para salvar, é questão de ignorância ainda nossa. Não é questão, porque eu posso ter muito, hoje estar aqui e ter reencarnado muçulmano lá atrás, então, tipo assim, concepções totalmente diferentes. O problema é que nós ainda, da nossa ignorância, a gente procura alguma coisa para fazer por nós. A gente não se torna responsável. Sim! Tanto é que antigamente quem só sabia ler era a classe dominante. Hoje as pessoas, mesmo, digamos assim, sabendo ler, mas não interpretando, elas seguem a letra do que o pastor manda ler. Ó. A interpretação do versículo, amém, tudo que ela fala, amém. E quando vai ler o versículo, realmente só vai, digamos assim, traduzir aquilo que ela ouviu, porque ela considera que o pastor, o padre, o reverendo, o monsenhor, ele sabe interpretar, eu não sei. Eu, falar a verdade, não sei se eles sabem interpretar, não, porque tem muita coisa lá que a interpretação deles é bem distorcida. E outra, principalmente o Antigo Testamento, é um livro muito simbólico. Sim. É muito difícil interpretar. Se uma pessoa que já é estudada, muitas vezes não consegue entender o que está escrito lá, imagina a maioria que sabe que é o chamado analfabeto funcional, sabe ler, mas não entende o que está lendo. É o senhor. Vamos lá. É o Jorge. 669A. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido aos sacrifícios humanos? Sem a menor dúvida. Só uma constatação, né? Porque o espírito tinha dado a resposta antes, que começaram a matar animais, aí Kardec só colocou, então no começo, como tudo isso começou, foi com animais, foi. Aí depois, cara, que nem ele explica também, conforme a importância, ele começa a dar presentes maiores, né, cada vez maiores. Na pergunta B, é porque realmente, digamos assim, nós consideramos isso como quase como um êxtase, né? Quando você vê, digamos assim, algum documentário que segue realmente uma prática correta de explicação, na hora do sacrifício que ele mostra, os nórdicos faziam isso e aquilo, você percebe que é um êxtase realmente, tem que ter uma coisa que, pá! Tanto é que, na verdade, nós falamos de Jesus crucificado como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quer dizer, é tanta essa questão do bode expiatório judaico, farisaico, que pega o meu pecado pessoal, que nós transformamos o Jesus, a sua crucificação, como se fosse um sacrifício agradável a Deus para limpar o pecado do homem. Transformamos a crucificação de Jesus
como se ele fosse um animal, um cordeiro pascal, que, para fazer a nossa ligação com a divindade maior, que na verdade era ele mesmo, e chamamos ele do Cordeiro de Deus. Olha como para nós ainda é muito forte essa questão. Poucas pessoas que saem da religião e não mais retornam a ela, transformam-se em materialista, porque isso é um absurdo fazer. Mas ainda, para muita gente, Jesus, quando morreu, nos limpou dos pecados. Então, mas essa interpretação é dada em tradição àquilo que está no Antigo Testamento. A gente entende que isso não tem absolutamente nada a ver. Jesus, ele poderia ter passado nesse mundo, se as pessoas tivessem entendido a mensagem, ele não teria sido crucificado. Ele foi crucificado porque só pegar o Antigo Testamento, todos os profetas que vieram para explicar alguma coisa, para orientar a humanidade, para expor os erros, as falhas, os defeitos, o egoísmo, a vaidade, todos eles foram sacrificados. Não foi só Jesus. Sim. Então, por isso que era previsível. O fato dele prever que ele seria crucificado era óbvio. Com a clarividência que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha da humanidade, das tendências que a humanidade já revelava de milênios, o destino dele era óbvio que ele seria sacrificado. Como seria sacrificado, a gente não sabe. Calhou dele ser crucificado porque a crucificação era a pena que os romanos reservavam para aqueles que eram os perturbadores da ordem, os sediciosos. Né? Mas ele poderia ter sido degolado, ele poderia ter sido empalado, dependendo da civilização onde ele nascesse, ele sofreria alguma pena capital, com certeza. Agora, isso é uma tradição que vem do Antigo Testamento, que era coisa comum dos povos antigos fazer sacrifício aos deuses. Está lá no Gênesis. Né? Quando Abel foi oferecer o sacrifício para Deus, o que ele ofereceu? Um cordeiro. O Caim, o que ele ofereceu? Os frutos da terra. Isso é pro senhor, viu, Jorge? Deus não gosta de vegetariano, tá? Ele tem que... Essa foi boa, Claudinho. Mas aí é que tá. Apesar do Caim ter feito aquela bobagem, Deus falou, ninguém pode encostar a mão nele. Aí ele foi expulso e casou e formou como é que chama? Ele formou um povo, cara. Caim não foi fácil, não. Jesus passou a mão na cabeça de um crime. Olha que coisa mais absurda, né? Que parece quando você lê a nível literal, porque você pensa bem. Deus fez que Caim ficasse enciumado porque rejeitou o que um deu, quer dizer, ele foi parcial nesse negócio. Quer dizer, o Deus do Antigo Testamento é tão material quanto esses deuses que a gente vê aqui. E outra coisa, um estudo, inclusive conduzido por um historiador e arqueólogo israelense, ele chegou à conclusão que, na verdade, os hebreus, eles não eram monoteístas, eles eram enoteístas. Enoteísta não é um povo que cultua um único Deus. Enoteísta é aquele que tem vários deuses, mas ele dá importância para um em especial. E se você for ver toda a história dos hebreus, vocês vê que eles conviveram com vários deuses, e isso foi, inclusive, o motivo de advertência de vários profetas da época. Justamente Sim. O povo estava dando mais importância para os outros do que por aquele que foi eleito, que era o Elohim. Né? Então, esse era o Deus que eles tinham que priorizar, ou seja, eles conviviam com vários deuses, eles não aboliram os demais deuses, eles apenas atribuíam uma importância a apenas um único. Né? Esse é a conclusão que o próprio historiador chegou, baseado nas histórias, né, dos documentos, nos artefatos arqueológicos, que nunca houve abolição dos demais deuses, apenas foi dito que esse era o que deveríamos cultuar, esse Deus.
Os demais, eles podem continuar existindo, mas a gente não vamos dar bola para eles. Vamos cultuar só esse. Só isso. Então vamos lá? 669b. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. E essa resposta fala bem aquilo que o Babu ele já colocou bem. Ou seja, nessa resposta do Espírito, quer dizer o seguinte, que barganhar com a divindade é somente com a evolução de virtudes e de valores. E a evolução de virtudes e valores não é uma barganha, é um ganho para o Espírito. Quer dizer, você não barganha com Deus. Isso sim é inútil. O que foi? Fala, Mandinha, que você está vendo assim de tão importante aí, tão interessante. Não, o celular não é nada. Que arregalou o zoião assim, falei, o que ela está vendo aí? Não é nada, não. Fica chegando as coisas aqui que eu não é nada. Arregalou. Deixa quieto aí. Ela tá dando uma espiada nas redes sociais. Não, começou a chegar umas coisas aqui, ficou vibrando aqui, daí eu fui olhar o que é. Isso aí é fenômeno mediúnico, internautico. Ai. Agora é o Babu, né? Não, vai falar ainda. É o que ele coloca aqui, na verdade, o sacrifício humano não foi exatamente crueldade, né? Era uma forma de adoração que eles tinham. Uma forma errada, mas era uma forma de adoração. E depois a gente começou a abusar demais, né? Aí começou já. 670. Os sacrifícios humanos feitos com intenção piedosa alguma vez puderam ser agradáveis a Deus? Não, nunca. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam acreditar que faziam um ato louvável ao sacrificar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus apenas levava em conta o seu pensamento e não o fato. Os homens, ao se melhorarem, reconheceriam seu erro e reprovariam esses sacrifícios, que não devia alcançar compreensão no pensamento dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecido porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material, mas, pelo livre-arbítrio, podiam ter uma percepção de sua origem e finalidade, e muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, embora continuassem a fazê-lo para satisfazer suas paixões. Sim, porque depois passa a ser, como normalmente acontece, toda vez que há uma, digamos assim, não é uma novidade, mas existe uma nova forma, ela começa muito séria, né? Ela começa com uma dedicação, mas parece que o tempo, os caras já vão agregando, aumenta aqui, pega de lá, no final, caramba, não tem nada a ver com o original. Basta ver o cristianismo mais elaborado, antigo, primário. Ele não tinha ritual nenhum, não tinha sacerdote, todos tinham uma visão de simplicidade, aí foram agregando, século I, século II, pá, aí o cara já criou uma religião em cima de uma coisa que era simples, aí virou mais necessidade ainda. Quer dizer, todo o começo, que é uma transformação do pensamento, é uma elevação de pensamento, começa bem, mas passa o tempo, você já vai
piorando, cara. É só ver a doutrina espírita. Não tem nada a ver do que é hoje. É tudo um remendo que fizeram dela. Isso é Vocês não, sempre Babu. falam, Isso, né? Não, é totalmente. Hoje o que se fazem nas casas espíritas é totalmente remendo. Não tem nada a ver com o espiritismo. Trouxeram um monte de isso é coisa que não não, tem Babu. nada a ver com o espiritismo, botaram no meio e falam que é espiritismo isso aí. Não tem nada a ver de espiritismo. Igual esse tratamento apometria, Tudo, cromoterapia. tudo. Não E tem é nada a tudo ver com o dentro espiritismo. Porque, olha, quando a gente lê a revista espírita e lê as reportagens, as questões como o Kardec colocava nos seus discursos, aí que nós vemos que o movimento que nós temos espírita não tem a ver com a doutrina que ele, inclusive até a forma de movimento que ele estava fazendo dentro da Federação Espírita Francesa, né, que era o escritório dele, ali que começou. Até a forma de mediunidade, de trabalho, completamente diferente. Nós estamos se agregando, puxando puxadinho, criamos, digamos assim, até corrente de pensamento, coisa que ele não admitia. A preocupação dele é que o espiritismo fosse a parte de qualquer coisa. Ele ficava preocupado com os núcleos que iam se formando em Bordeaux, Marsella, para que eles tivessem sempre o mesmo padrão, precisa tomar cuidado com isso. Aí, daqui a pouco, ó... E só lá na questão aqui, Deus, como sendo sábio e justo, no começo nosso ali, a gente fazia o sacrifício errado, mas a gente na época não sabia. Então ele fala assim, ó, ele não olhava esse erro, ele tentava entender a intenção da pessoa. Se a intenção era alguma coisa boa, apesar de estar fazendo uma ação errada, ele considerava a ação. Hoje, como a gente já é mais esclarecido, ele já compõe tudo essa ação e intenção. Antigamente ficava mais no campo da intenção, lá quando a gente estava no começo ainda. Porque como a gente era muito ignorante ainda, então assim, não, tem que relevar, porque é ainda muito material, muito instinto. Agora não, agora ele já faz um apanhadão, a gente é mais pego, assim, pela espiritualidade, pela intenção, do que pela ação mesmo, hoje em dia. Porque aqui fala que, nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Não para o fato, quer dizer, por que você está... o que está por trás desse movimento, né? Hoje ele já olha o movimento e olha que o que você já sabe, você já não deveria estar tendo esse movimento. Então ele fica meio duplicado, entendeu? É tipo aquele pessoal antigo que queria casar em São João, né? Aí pegava o Santo Antônio, botava ele de cabeça para baixo e dizia assim, ó, eu tenho que achar um marido, aí eu viro você de cabeça para cima. Você pensa bem, aquelas ditas mandingas de Santo Antônio para poder arrumar um marido, né? Aqui, como a gente já viu anteriormente, que ele coloca que a intenção é tudo. A intenção é tudo. A ação que você toma é secundária. O que interessa é a intenção. Você pode ter a intenção, como a gente viu, pode ter a intenção de prejudicar alguém e não conseguir prejudicar, mas o fato de ter tido a intenção de prejudicar, isso é tudo. Agora, se você não tinha intenção de prejudicar alguém, mas aconteceu alguma coisa que prejudicou alguém, o que interessa é a intenção. Não o fato em si, que é o que ele coloca aqui. As pessoas eram muito ignorantes, achavam que fazendo isso estava agradando aos deuses. Hoje, a gente não pode sair por aí sacrificando as pessoas em honra a Deus, porque a gente está careca de saber que isso está errado. Então, a gente já aprendeu isso, que isso, um sacrifício, a gente não deve fazer. Né? Não humano, não fazer sacrifício nem de humano, nem de animais, nem de nada. Nada. E aí é que está, o Claudinho, porque não importa, digamos assim, nos tempos modernos, é impossível nós falarmos, pode ser até que tenha pessoas assim, que tem uma ingenuidade a toda prova que ainda acredite em alguma coisa desse ponto. Mas eu fico muito... eu sempre discuto isso. Não importa no que você acredite.
a morte não existe, todo mundo vai voltar como espírito. Se uma pessoa se coloca na mão, ou no pensamento, ou na condução de um pastor, que através do seu dízimo faz ela acreditar em um monte de coisa, e a sua facilidade em acreditar, ela se entrega, quando ela morrer e não encontrar aquilo que lhe foi prometido, esse pastor, esse padre ou esse palestrante, será quem for, vai, ou a cartomante, né? Vai encontrar um espírito que vai procurar esse cara para fazer ele trazer para ela o que ele prometeu. Você pensa bem, quanta obsessão o cara faz para poder usufruir nesse planeta de um pouco de dinheiro, né? Porque aí é que eu fico pensando, é impossível que por menos que você tenha inteligência, mas você tenha alguma, esse cara não saiba que está fazendo uma coisa de sacanagem. Eu não consigo ver, sei lá, um pastor que faça isso, ou um padre, que não saiba, no fundo, que está fazendo um erro. Pode até não acreditar que vai ter espírito obsessor em cima dele. Mas não, é impossível dizer que ele não sabia o que estava fazendo. Não sei, posso estar enganado, mas nisso eu não acredito. Vamos dizer assim, eles se baseiam nas interpretações equivocadas do que está lá na Bíblia. Se um cara que entra lá na igreja, ele é ensinado a vida inteira que você tem que fazer aquilo, que o dízimo, porque é o que eles colocam lá, porque no livro de Malaquias diz que você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Aí o cara fica com medo, nossa, eu tá roubando a Deus, eu vou dar o dízimo, então. Então, as pessoas são levadas a esses tipos de interpretações equivocadas. Então, a pessoa morre, chega do lado de lá, ela está crente que ela deu o dízimo, ela vai ter um lugar no céu. Ela é ignorante. A pessoa que fez isso, acreditando na conversa fiada, e chega lá e vê que aquilo não aconteceu, ela foi enganada. O pastor que a vida inteira foi ensinado que isso é o que é o correto, e aí ele, quando o pastor ele faz, ele reproduz, na mente dele isso é o certo. Por quê? Tem que dar o dízimo. O fiel tem que dar o dízimo. Está na Bíblia. Então, completamente errado ele não está. Obviamente, ele tem responsabilidade no que ele faz daquele dinheiro. Porque se lá na Bíblia diz que o fiel tem que dar o dízimo, lá não está dizendo que o pastor tem que comprar lancha, iate para ele passear. Então aí, nisso ele vai responder, no meu entendimento. Babu, o que me dizes? Não pode. Foi colocado, depende da intenção. Hoje em dia a gente já tem muito discernimento do que é errado e do que é certo. E como antigamente a gente pega as interpretações da Bíblia justamente para continuar enganando os outros. Então a intenção nossa ainda é muito, desde sempre, é muito querendo levar vantagem em cima do outro. Vai, Claudinha, você agora. Tá uma trovejada aqui em casa. Começou aqui agora. Tô vendo aqui. Tá trovejando bastante. 671. Daqui a pouco chega aí em Jacareí. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocaram os sacrifícios humanos? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar o próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente
Ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos não excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele, sobretudo quando não ouviram e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais de espada em punho? Eles devem esclarecer-se, e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acredita nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Aí o Espírito pegou danado em cima do pessoal lá no começo. Quer dizer, a coerência que você tem em relação já de alguma coisa positiva, a doutrina só vai ganhar força se você agir de acordo com o que você diz que acredita. Em termos de virtude, você pensa bem, né? Ele coloca assim, como é que você pode falar que existem espíritos, que a reencarnação e tal, se você, já sabendo disso, não age de acordo? Como é que a pessoa vai acreditar, o outro vai acreditar na doutrina dos espíritos, se os espíritos não agem de acordo com aquilo que eles pregam, né? E isso que é complicado, realmente, para a gente. Aliás, não só para nós, né, mas em relação a todos aqueles que procuram falar da sua forma religiosa, aí você percebe que eles não agem de acordo com aquilo que eles falam para você fazer. Tipo, aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente tem que ver se realmente as guerras religiosas têm realmente como motivação essa piedade que eles alegavam ter, né? Se isso não tinha realmente nenhum outro interesse, a não ser dominar o outro. Porque sempre nas guerras, antigamente, antes de surgir o cristianismo, antes de surgir as religiões monoteístas mais conhecidas, as guerras não tinham motivação religiosa, elas tinham motivação simplesmente política. Eu vejo que, assim, substituíram o pretexto que tinham de dominação política por causa de uma religião. Então, se fosse seguir realmente aquilo que o Evangelho prega, ninguém iria querer dominar o outro. Sim. Então, isso foi mais um pretexto para poder dominar o outro. Simplesmente isso. Amanda, o que você pensa disso, Amanda? Ah lá, quando não é o Jorginho... O que você pensa disso? Não, o Jorginho. Não tinha pessoa que fosse ficar quietona, pô. Jorginho. É o Jorginho que lê? É o Jorginho que lê. 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que podereis fazer. Repito, a intenção é tudo e o fato é nada. Ou seja, qualquer tipo de oferenda, seja fruto, seja qualquer coisa, para Deus não tem nada. Aí a gente
percebeu que, na verdade, estava mais certo o Caim oferecer frutos do que o cara oferecer cordeiro. Então, aí houve uma certa tramóia. Eu acho que houve um conchavo entre Abel e o dito cujo, porque, caramba, o fruto seria mais agradável, que não tem Mas sangue. como que a gente vai saber qual que é a intenção de um e do outro? Não é só pelo fato que a gente tem que ver pela intenção. Mas com certeza o coração de Caim era menos empedernido, né? Ele ficou mais... Então, mas aí o Valdir falou um ponto que é justamente esse. Por que Caim não caiu nas graças de Deus, e sim o Abel que ofereceu o carneiro? Justamente por isso. Exatamente. Que a intenção de Abel era muito diferente. Por isso que lá na Bíblia está colocado que Deus não gostou da oferenda de Caim. Não foi exatamente a oferenda. Deus estava nem aí com a oferenda. Era a intenção para ele. E a intenção de Caim era péssima. A de Abel era de um ser realmente puro. A Caim não. Então é isso. A própria Bíblia. Por isso que eu falo que as pessoas não conseguem interpretar exatamente o que está na Bíblia. Se nem pastor estudado consegue entender, imagina o vulgo, a maioria das pessoas. Então é exatamente isso. A Bíblia ela é um livro muito simbólico. Tem que tentar entender o que está por trás desse simbolismo. Porque é algo meio surreal, é algo estranho. Por que matar um bicho seria mais agradável a Deus do que uma porção de hortaliças ali? É algo estranho. Porque justamente a chave da coisa é essa, é a intenção. Deus julgou a intenção dos dois. E achou que a intenção de Abel foi a melhor do que de Caim. A melhor. Então tá explicado, Jorge. Tem nada a ver com o que o Claudinho estava citando ali. O coração de Caim era empedernido, estava fechado, o bichinho não estava assim, animado com santas, entendeu? Ele estava a fim de, me ajuda a ganhar o número da Mega Sena. Né, Babu? Quem fica falando que vai fazer creche aí, o negócio nada a ver aí, ó. Para ver se dá uma enganada em Deus. Não, mas realmente, o nosso Claudinho, ele vai doar milão pro CRC, cara. Nunca ninguém fez isso. Nem é o Jorginho, é o Claudinho. Ele faz no nome dos outros aí. Milão, ele falou. Vou ajudar os amigos aí, dou milão. Nossa Senhora! Vai ganhar até uma placa de pratinha pequena. Nesse dia... Cláudia, tá vendo? Quem é que doa milão assim, tira do bolso e puf, bota na mesa? Só nós mesmo. Isso, viu? Vai, Amadinha. Então vai, 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que nada servia para nada ou não aproveitava senão aos de que nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-los. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade, não ao coração, é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Isso né? Simplicidade. Antigamente, o culto era muito mais simples. Quando saiu
um excelente documentário naquele canal antigo que desapareceu, tiraram o canal, Lo Insólito. Eles fizeram um estudo do budismo, né? E, na verdade, fala que Buda nunca escreveu nada para a religião. A sua forma de meditação, de libertar os desejos, é uma coisa tão simples. O cara falou, se ele visse hoje a quantidade de formas de budismo, o tipo de templos, então, o cara vai dizer, pô, mas eu não, nossa, ele falou assim, nem Buda vai reconhecer aquilo que ele mesmo criou, né? Está muito diferente. Aqui ele deixa muito claro que toda essa formalidade que existe nas cerimônias religiosas serve para nada. Serve para nada porque o que Deus está avaliando é a intenção das pessoas, né, aquilo que as pessoas realmente fazem na prática do que está escrito lá no Evangelho. Porque não adianta só fazer cerimônias exteriores, todas paramentadas, falar belas palavras, repetir as palavras do Evangelho, uma cerimônia, e a pessoa acaba de sair da igreja, acaba de sair do centro espírita e começa a fazer barbaridade. O que vale mais? Ficar ali naquela formalidade ali ou na prática? E você pensa bem, e ele coloca uma frase aqui, já no século XIX, meia forte, você pensa bem, ó. Ele fala assim, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. Você pensa bem, ele já chama atenção na forma como as doutrinas, as religiões, né, que basicamente era o catolicismo do século XIX, o dinheiro, a suntuosidade poderia ser cortada. Então, uma coisa que muitas não sabem, por exemplo, o dízimo. O dízimo surgiu por quê? Por que surgiu o dízimo? Por quê? Porque naquela época, quando dividiu o território lá conquistado pelos hebreus, dividiu-se, porque muitas pessoas falam das 12 tribos de Israel. Na verdade, não eram 12, eram 13. Que teve uma das tribos, que foi a tribo de Levi, que ela não ficou com território nenhum. A tribo de Levi foi a encarregada do culto religioso. Então, eles ganharam mais de 70 cidades onde eles tinham templos. E naquela época, a riqueza vinha da terra. A agricultura correspondia a 90% da economia de um país na antiguidade. Não é? O Império Romano, por exemplo, 80% da arrecadação dos impostos era da agricultura. Então, como que os levitas iriam sobreviver se eles não ganharam terras? Aí surgiu o dízimo. Por quê? Aí as pessoas dariam 10% das suas colheitas, não era dinheiro, era 10% das suas colheitas aos templos. Para quê? Para os levitas comer, sobreviver. Como é que eles iam sobreviver? Então, aí surgiu o dízimo. Hoje, o dízimo é dado em dinheiro. Né? Só que, como que é feito a utilização desse dinheiro é a questão. Como eu falei, a Bíblia fala lá para dar o dízimo, mas não diz que as pessoas vão usufruir desse dízimo para elas próprias. Não podem, não está autorizando o proveito próprio desse dízimo. Aí que é a questão. Vai pagar? Vai ter que ir no supermercado? É isso que eu ia te dizer, Claudinho. São 8h20 no meu relógio aqui. Não sei se você quer fazer a compra, comprar o leite de nozes ou de amêndoa. O meu é 8h16. Daria mais uma pergunta, vocês que sabem. Não, deixar para semana que vem, porque aí começa. Para agora e já começa do início na próxima quarta-feira, porque nós já vamos entrar na lei do trabalho. Positivo. Positivo, então. Estão desgravando. Desgrava.